E aí, povo, tudo beleza com vocês? Começando mais um videozinho aqui no canal. E como vocês podem ver, tá um pouquinho mais frio agora. Tá um climinha meio nublado. Ventinho, tá gelado na verdade. Então eu decidi vir todo envelopado. O vídeo de hoje, mais um pedalzinho em Penha, no lugar que vocês já conhecem. Mas calma que eu não vou filmar o trajeto. A ideia basicamente é dar umas ideias, dar umas dicas de tipos de treino que você pode fazer, tipo de treino que você pode utilizar para melhorar sua performance, sua técnica e deixar o teu pedal em grupo, que pode estar sendo um sofrimento, porque a galera aperta o cabo de vez em quando, um pouco mais tranquilo, um pouquinho mais fácil e mais prazeroso, né, vamos dizer assim, porque ninguém merece sofrer durante o pedal todo. Então, bora lá começar o videozinho. Vocês vão vir pra cá agora e aí a gente vai dar continuidade, beleza? Bora! O primeiro treino legal para ser feito, muito interessante, que vai ajudar demais vocês, é isso aqui, treininho no plano. Mas o que isso vai me ajudar? Bom, simplesmente tem um pouco de tudo, porque treinando no plano, num ritmo bacaninha, uma zona 2, zona 3 baixa, vai te auxiliar muito na oxigenação muscular. Então isso vai fazer com que você tenha um período maior de intensidade sem aquela fadiga tão extrema. Vai fazer com que você tenha uma recuperação muscular melhor e vai te fazer durar muito mais tempo no pelote ou até mesmo naquela fuga, porque se você tem uma oxigenação melhorada, otimizada, vamos dizer assim, você consegue fazer a troca gasosa muito mais fácil, muito mais ágil, o que vai te ajudar bastante a empregar mais força nos pedais. Então uma zona 2, zona 3, que seria basicamente o que eu tô aqui, uma sensação de esforço onde você consegue ainda conversar, mas você já se sente meio ofegante, basicamente é isso. Então aqui na sensação subjetiva de esforço, você já sente a perna começando a querer dar uma pesada, porém ela ainda responde muito bem, você consegue dar um estímulo mais forte, sem sentir aquele peso muito grande nas pernas, entende? Sem sentir aquela fadiga. Então você consegue dar esse estímulo e manter-se no pelote. O outro treino que você pode estar fazendo é um treino de subida curta, igual essa que a gente vai pegar agora, que é um treininho em tese, que é um treino para ser intenso, onde você vai treinar num limiar de treino mais alto. É aquele limiarzinho onde você quase não consegue falar, porque você tá jogando toda a tua energia para os pedais, você não sobra nada pro resto. Vou mostrar para vocês como é que é. A gente vai botar uma marchinha mais ou menos leve, não muito, e vai bater. Vai fazer o treino subindo o mais rápido que conseguir e fazendo força. A ideia é melhorar os sprints. É um treino que vai despender bastante de vocês, mas é um treino muito bom para ser feito. Subidinhas curtas assim são bem interessantes para esse tipo de treino, que é um treino para ser feito em curto espaço de tempo mesmo, aonde você vai fazer ali 1 minuto de intensidade com 2, 3 minutos de descanso. Então é um treino para ficar com o coração na boca, vamos dizer assim, justamente para melhorar seus sprints, ataques e deixar as pernas mais fortes para este momento, até mesmo se você precisar responder um ataque. Então é um treino muito interessante para ser feito, encaixar na sua periodização. Esse é um tipo de estímulo muito característico dos short tracks, porque o short track é uma prova curta, 20, 25 minutos no máximo, onde você tem muita variação
de intensidade, sempre girando alto essa intensidade devido aos ataques, a prova bem ociosa, vamos dizer assim, que não deixa ela ficar mais tranquila. Então, se você gosta do estilo das competições de short track, é um estímulo legal para ser feito, justamente porque acontece muito durante a prova. Esse é um treino que você faz, como eu disse, levando o teu corpo num extremo muito grande. Então é tipo o máximo de força que você conseguir aplicar. Eu acabei subindo com uma marcha muito leve, mas você pode colocar uma marcha mais pesada para fazer esse estímulo, que vai ser mais proveitoso. Não dá para se basear muito pela frequência cardíaca. Se você não tem potencímetro, vai mais pela percepção subjetiva de esforço, porque a frequência cardíaca não vai subir o necessário para você ter como parâmetro durante o treino. Ela vai ficar baixa e aí quando ela chegar num pico, é capaz do estímulo já ter terminado. Então ela não é um parâmetro muito interessante, porque ela não tem o mesmo tempo de resposta que a nossa força, que a nossa potência. Então, se você não tem potencímetro, usa a percepção subjetiva de esforço, que vai ser mais benéfico do que a frequência cardíaca. Não é à toa que hoje os potencímetros ou potenciômetros são os queridinhos dos treinos, porque eles dão um dado muito fiel ao que está sendo imposto naquele exato momento. Hoje, dificilmente você vê um atleta de alto nível treinando só pela frequência cardíaca. Ainda mais quando é um treino nesse estilo. É um treino que você vai fazer ele vários estímulos, não é só um igual eu fiz ali agora, mas são várias sequências de estímulos com aquele tempinho de descanso que eu mencionei. E dependendo da situação, se for muito estímulo, é colocado um tempo maior de descanso depois de uma certa sequência. Então acaba deixando o treino um pouco mais proveitoso e intenso também. Vamos embora pro próximo estímulo agora de treino. Bom, já que a gente está em outra subida agora, vamos usar ela para exemplificar um outro treino que dá para ser feito em subida, tanto em plano quanto em subida. Esse aqui seria o treino de passo, ou um treino de limiar de lactato. O que ele faz? Qual que é o benefício dele? Bom, é um treino onde você vai ir até um ponto onde você começa a sentir sua musculatura queimar. Quem faz academia sabe bem qual que é a sensação que isso dá, e quem já treina também sabe. A perna fica com aquela ardência. Qual que é o benefício? O que isso vai me ajudar em uma prova, em um percurso? Bom, numa fuga, quando você está indo atrás de uma fuga, saiu atrasado, vamos dizer assim, ou tá buscando, tá na frente do pelote, isso vai ser um dos benefícios que você vai colher fazendo esse tipo de estímulo. Porque vai melhorar o seu limiar de lactato, ou seja, a sua tolerância à dor, e você vai conseguir permanecer por mais tempo fazendo força. Então, se você faz uma fuga, ou tá buscando uma fuga, ou tá na frente do pelote, você vai sentir bastante esse tipo de dor, e treinar isso vai fazer com que essa dor venha mais tarde, ou em um limiar de potência maior, o que é bom. Aqui, como vocês podem ver, o terreno ele é bem acidentadinho, então ele não permite uma cadência bem constante. Então esse tipo de treino eu até aconselho mais a fazer ele no plano. Bota uma marcha mais pesada e taca-lhe pau. É um treino um pouco mais longo, aonde você vai permanecer 10, 15, 20 minutos nesse estímulo. Prepara uma subidinha bem longa ou um trajeto razoavelmente bom, que você possa pelo menos ir e vir. Nesse tipo de treino já vai até uma dica que eu vou parar e mostrar para vocês. É de conhecimento de todo mundo que os câmbios possuem batentes, justamente para evitar que a corrente caia entre o cassete e os raios, e entre o cassete e o quadro. Então, o que seria esse extra? Deixa eu mostrar para vocês. No meu câmbio, esse SLX, eu bloqueei o batente superior. No caso, o que eu fiz? Eu não deixo mais o câmbio chegar no último cog. Então eu não tenho essa marcha leve para utilizar. A minha mais leve é a penúltima, que é 45 dentes. Então ainda assim dá de usar, mas eu já não tenho aquele cog de descanso, onde eu posso baixar minha frequência cardíaca, onde eu tenho um pouco de alívio. Faz com que eu force mais, justamente não tendo
esse cog aonde eu vá descansar um pouco, o que é difícil porque eu tô usando 36 na frente e pra mim não tô descansando nunca. Mas não tendo este cog maior, esse de 51, já dá uma apertadinha mesmo nessa subida que eu acabei de fazer. Eu percebo que a marcha fica bem mais pesada e eu acho bem mais viável fazer isso com um escalonamento estilo o do Shimano, que é esse cassete aqui. Não é Shimano esse cassete, mas ele tem um escalonamento parecido com os cassetes de 12 velocidades da Shimano, porque o da Shimano vai 45 e aí a última é 51, enquanto o da SRAM é 42 e a última é 50 ou 52. Então esses 3 dentezinhos fazem diferença nesse tipo de usabilidade. Então eu bloqueio a última para que eu force mais a perna e, por exemplo, uma subida que eu faria usando a 51, por exemplo, eu me forço a fazer com a 45, o que faz com que melhore bastante também a questão de limiar, porque você força um pouco mais, você acaba sentindo mais esse desgaste mais cedo do que sentiria antes. Porque que acontece? Muitas vezes a pessoa começa numa marcha um pouco mais pesada, porém quando chega num ponto onde fica difícil, ela tem aquele gapzinho ali, aquele cog que ela vai conseguir dar uma aliviada, e eu não tinha, então o que faz com que o treino fique um pouquinho mais puxadinho. O que é bom, assim a gente vai evoluindo. Aonde a gente fazia com um cog mais leve, a gente começa a fazer com um cog mais pesado, o que vai deixando o treino mais técnico também, porque você tem que aprender a cadenciar novamente a tua passada, porque ela estava pronta para aquele outro cog, que era um cog mais leve, onde você conseguia botar um giro melhor, enquanto nesse aqui ele fica um pouco mais pesado, então você tem que aprender a cadenciar tudo novamente. E um terreno assim ainda, com bastante pedra, acaba deixando ainda um pouco mais difícil, porque você não consegue manter um passo, um giro muito constante, muito linear. Ele acaba variando um pouco por causa das pedras, das trepidações e das pancadinhas que acaba dando. Então é isso, bora voltar pro pedal e passar mais umas dicasinhas de treino. Essa foi uma que você pode usar nos treinos de subida para dificultar e aos poucos ir facilitando. E aí, claro, não sei se dá para bloquear mais cogs, acredito eu que dê, mas aí vai também muito do teu feeling, olhar no cassete e ver, vou descer uma para ficar um pouquinho mais pesado e tentar manter até o final. É muito bom, vale a pena e eu indico. O treino de passo, né, o treino de subida longa vai auxiliar também muito a você conhecer o teu corpo. Muitos têm a tendência de entrar numa subida e torcer o cabo, bater, fazer força. Se é uma subida curta, beleza, pode ser efetivo, você pode ganhar vantagem. Agora, se é uma subida longa, 10 minutos, até mesmo 7 minutos, subida média, você batendo muito forte no início, do meio pra frente, você pode sobrar, você pode quebrar, e aí o resto da tua prova tá bem prejudicada. Porque a partir do momento que você quebra, até você retomar, se você retomar, você já perdeu bastante posição, ou até mesmo, né, dependendo se for a tua primeira prova, ou se for um passeio, às vezes o primeiro passeio de bike, e aí você faz isso, você acaba quebrando, pode ser um grande ponto para te fazer desistir, para te fazer largar da bike. Vai no teu ritmo, conheça o teu corpo, aprenda a colocar o teu corpo numa frequência cardíaca na subida que seja tolerável, não que seja fácil, que seja tolerável, porque subida, por mais leve que você esteja pedalando, nunca vai ser fácil, mas aprenda a colocar o teu corpo aonde você suporta e consiga manter uma cadência bem contínua. Isso vai te fazer melhorar, vai fazer com que essa cadência, essa intensidade aumente conforme o tempo. Você consegue subir mais rápido, com a mesma frequência cardíaca de antes, ou com a mesma potência, né, se você usa potencímetro. Então tudo isso vai te ajudar nas subidas longas. Bora pro próximo tipo de treino. Um treininho muito bom para ser feito, mas eu não vou ter como exemplificar para vocês aqui direito, é treino de técnica mais específica. Técnico é muito amplo, porque tudo que a gente fez até agora é técnica. São técnicas que você pode treinar e que você pode ir tendo um aperfeiçoamento maior para justamente melhorar o seu pedal. Mas quando a gente diz técnica, é mais empregado a trechos técnicos, tipo rock gardens, single tracks muito justos. Então tudo isso engloba técnica. E aqui a gente não tem muito isso. Aqui, pelo menos onde eu tô passando, não. A gente tem esse trechinho aqui onde tem bastante pedra, mas não dá pra considerar um rock garden. Se você tem um lugar onde você consiga treinar isso, passe lá pelo menos uma vez na semana, pra você ir sempre aprimorando. É uma coisa que nunca é demais treinar, porque você sempre vai estar tendo um feeling diferente. A linha, você pode sempre variar ela pra entender qual que é a linha melhor, qual que é a linha pior. Isso é outra coisa que você treina, que é justamente aprender a escolher a linha, olhar o trajeto, ler o trajeto e conseguir tirar o melhor proveito dele. Aqui escureceu, então a câmera deve ter ficado uma maravilha. Então rock gardens são muito interessantes, single tracks também, porque você não tem
essa grande amplitude lateral para fazer uma tangência muito boa. Então você aprende a usar o que tem, quando tem, e isso te ajuda bastante a desenvolver uma visão de terreno melhor, porque se você não tem muito espaço para manobrar, vamos dizer assim, você acaba ficando limitado ao terreno, e se você não tem essa visão futura, vamos dizer assim, né, do ponto futuro, você faz a manobra num tempo muito errado, aí você perde a linha e pode sair do single track, pode entrar no mato, pode cair. Aqui, ó, a gente já tem toda essa área para manobrar, coisa que às vezes no single track já não seria tão possível. Se você tem também um single track na sua região, manda bala, que é de suma importância para você melhorar. Um outro tipo de treino que você pode fazer, mas esse é um treino intratreino, ou seja, você faz dentro de outro treino. Eu aconselho, se for fazer, dentro do treino de plano, o treino que eu mostrei para vocês antes, que é um treino basicamente mais tranquilo. É um treino onde você consegue variar os estímulos. Você consegue fazer ele com uma cadência mais lenta, com uma marcha mais pesada, ou uma cadência mais rápida, com uma marcha mais leve. Então isso são estímulos que você pode dar intratreino. E um outro que você pode fazer é o da pedalada redonda. Eu, particularmente, não acredito em que você consiga fazer força puxando o pedal. Durante um estímulo plano, um estímulo mais reto, eu acho praticamente impossível. Mas o que eu quero dizer com isso? Você vai desclipar um pé, colocar a marcha mais lenta, que eu tô subindo aqui, não é o melhor lugar para mostrar, é melhor quando você está num plano, mas basicamente é isso aqui. Você desclipa e faz o giro com uma perna só. O que isso vai te ajudar? Não sei se vocês já sentiram, mas eu sentia muito. Quando você está pedalando, às vezes uma marcha leve ou uma cadência muito alta, se sente um tranco, parece que deu uma folga no pedal. Isso muitas vezes pode ser uma deficiência do gesto motor. Isso de início pode não ser tão, vou perder muito nos pedais, mas lá na frente, se você não exercitou isso, você vai sentir diferença sim, porque isso faz você perder potência. É um ponto cego que você tem. Por que isso acontece? Porque você não está acostumado a trazer a sua perna para cima de volta. A tendência é que a gente faça força empurrando para baixo e a perna de cima sobe pelo simples fato de eu estar fazendo força para baixo. Então quando chega no ponto morto, que seria basicamente o ponto mais alto e o ponto mais baixo do pé de vela, acontece essas falsas pedaladas, essas pedaladas cegas. Esse tipo de estímulo que eu mostrei para vocês, aonde você faz força com um lado só, faz com que você apure o gesto motor e torne ele mais automático, evitando ao máximo essas pedaladas falsas. Então o gesto motor, ele é muito importante estar automatizado dessa forma, justamente para evitar que você perda eficiência, perda potência na hora de pedalar. Isso vai te ajudar bastante em um momento de prova, até mesmo no pedal com os amigos, que quase sempre é uma prova, né? A galera gosta de atacar bastante, fazer força, então isso vai ajudar bastante. Então esse, meu povo, são alguns estímulos, alguns tipos de treino que você pode fazer. São variações, porque, por exemplo, o treino de passo que eu falei antes, você pode fazer ele tanto em subida quanto num plano. Se for numa subida, escolha uma subida longa com um desnível não muito acentuado, porque senão você não vai conseguir manter a tua zona de frequência baixa, porque esse é um treino onde você tem que manter a frequência cardíaca baixa. O treino de tempo seria o treino mais aceleradinho, mas também longo. Também dá para ser feito no plano como na subida. Este é um treino onde você já dá uma subidinha na frequência cardíaca, então o teu padrão de respiração já sobe, você já não consegue falar tão bem, você já não consegue manter uma frase muito longa sem pausar no meio. Então tudo isso vai alterando as tuas respostas fisiológicas. E o HIIT, né, vamos dizer assim, o treino em zona 5, o limiar anaeróbio, esse já é um estímulo bem forte, aonde eu aconselho principalmente a fazê-lo em subida, porque num plano dá de fazer com toda certeza, mas eu acho que a resposta do coração é melhor quando é feito em subida. Se você tem potencímetro, num plano também é muito bacana de se fazer. E aí nas subidas, se for o caso, pode ser uma subida curta, pode ser uma subida mais inclinadinha, também vai ser muito bom. É um treino mais curto, né? Um estímulo curto, como eu disse antes, 30 segundos, 1 minuto de estímulo forte para 1, 2 até 3 minutos de descanso. Então são estímulos bacanas
que você pode fazer e assim melhorar sua técnica de pedal, fazer com que aquela subida que você fazia antes, que era difícil, se tornar mais fácil. E aí dentro desses treinos você pode fazer essas mecânicas intratreino que eu disse antes, que nada mais são do que as alternâncias de RPM, o pedal com um pé só. Essa de pedalar com um pé só, eu indico ela somente no treino de base, que é o treino mais fácil. Por quê? Porque como você vai estar fazendo força com uma perna apenas, é muito fácil você perder técnica, você desestabilizar o joelho. E isso, quando você faz isso fazendo muita força, pode gerar lesão. Então o ideal é fazer num passo mais tranquilo, numa frequência cardíaca mais baixa, aonde dificilmente você vai perder técnica, porque você vai ter mais concentração para fazer o movimento. Porque sim, conforme você vai intensificando o exercício, conforme você vai deixando o movimento mais intenso, é fácil você perder técnica. Então por isso que esse tipo de estímulo é interessante fazer com um passo mais tranquilo. Já os outros de aumentar o RPM, baixar o RPM, aí você pode variar entre os estímulos. Difícil fazer isso num treino de zona 5, de limiar anaeróbico, porque se botar uma cadência muito rápida, pode descontrolar o movimento. E muito lenta, se você for fazendo uma subida, por exemplo, aí pode não deixar o exercício muito interessante devido ao risco de cair, né? Porque uma marcha muito pesada, se você não conseguir botar a força, aí é chão. Então, de qualquer forma, no treino de tempo, no treino de zona 3, zona 4, é mais interessante. Mas é isso, meu povo. Vou finalizar o vídeo por aqui, tá anoitecendo já. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e nos vemos na próxima. Falou!